Design, Inovação e Sustentabilidade. Essa é a exposição principal da Bienal Brasileira de Design 2010 Curitiba. Vamos falar do nome da exposição. Design é a palavra que vem em primeiro lugar, o que quer dizer que para um produto estar aqui dentro, ele tem que ter em primeiro lugar excelência no seu design. Inovação, a segunda palavra. Inovação é indissociável do design. Todo bom design ele é inovador, ele traz soluções novas, ele traz novos olhares, muitas vezes para velhos problemas. E sustentabilidade? Bom, sustentabilidade é o grande tema do mundo hoje, é o tema com o qual todos nós estamos preocupados. E como o design pode colaborar na solução disso? Esse foi o objetivo que a gente teve, foi de procurar exemplos inspiradores de como, no seio de equipes multidisciplinares, em que tem pessoas de várias outras disciplinas, o design pode colaborar oferecendo soluções que tornem o nosso planeta um planeta melhor para a gente viver. Para fazer jus a esse adjetivo Bienal Brasileira, nós fizemos um esforço muito grande de descentralização, tivemos equipes de pesquisa em todas as regiões do país e tivemos a alegria de constatar que hoje a gente vive um momento fascinante no design brasileiro. Essa atividade passou a ser efetivamente praticada de norte a sul e de leste a oeste. Os produtos que a gente traz aqui da região sul e da região sudeste são produtos em que o componente industrial se faz muito presente. Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, a gente vê ainda a reprodutibilidade artesanal e a gente vê também dois fatores muito interessantes que são os usos das matérias-primas locais e os usos das técnicas produtivas passadas através de gerações também pelas populações locais. Nós temos 284 produtos vindos de 23 estados brasileiros. Design, inovação e sustentabilidade, divididos aqui não por tipo de produto, mas por núcleos temáticos, que é o que a gente vai ver agora. Vamos fazer um passeio pela exposição e apresentar esses núcleos em que nós organizamos o nosso pensamento a respeito dessa questão e lembrar que aqui a gente faz um resumo da produção recente, do melhor da produção recente do design brasileiro, tendo esses dois fios condutores, a inovação e a sustentabilidade. Vamos lá nessa visita. Nesse núcleo a gente mostra produtos marcados pela redução. Redução de matéria-prima com os quais eles são feitos, redução de processos, uso integral da chapa do material que eles empregam e muitas outras coisas relacionadas a o que a gente está denominando menos. Já dizia um grande arquiteto, Mies van der Rohe, menos é mais. Esse título é quase uma provocação. Se é menos, é pior. Se é menos, eu vou perder alguma coisa. No entanto, a gente justamente abre a exposição com esse núcleo para mostrar que pode ser menos e melhor. Nós estamos aqui com produtos que são produtos duráveis, portanto, eu vou consumir menos produtos e ter alta qualidade nos bens com os quais eu me cerco. O que a gente quer apontar aqui, justamente como primeiro núcleo, é a possibilidade de ter menos e vivermos melhor, de uma forma que não signifique, dentro dessa compulsão quase infantil com a qual a gente está convivendo hoje, nessa sociedade de consumo tão acirrada em que a gente está, em que a gente quase que não dá para saciar o desejo de ter mais, sempre mais. Não, menos, ponto. Exemplos de produtos que a gente tem no núcleo menos são as luminárias lift e pau de luz. Ambas se apoiam na parede, portanto, elas não precisam ter aquela base grande para sustentar o produto no chão. Elas são super minimalistas e têm uma solução que vai ter uma duração por muito tempo. Então, aqui a gente está falando de produto com uma qualidade estética que o torna capaz de transcender o tempo. E menos tratamos da questão da durabilidade, produtos feitos para durar por muito tempo. Os móveis de madeira têm essa qualidade.
Este biombo e essa estante podem ser guardados de uma forma bastante compactada. Qual o resultado disso? O resultado é que, para chegar até a casa do consumidor, eles gastam menos gasolina e eles ocupam menos espaço também quando fora de uso. Algumas soluções para a gente entender esse conceito em que o menos não é uma perda, ao contrário, é um ganho, significa uma vida melhor. Gaveteiros de talheres, em geral, usam vários componentes e esse aqui a gente vê apenas o metal dobrado e os módulos são encaixados entre si. Esse porta-panelas não precisa ter uma superfície inteira de material. Com uma superfície muito pequena e reduzida, ele pode ter o mesmo efeito. Quando a gente fala de redução de matéria, a gente fala do aproveitamento integral. Aqui vamos ver como uma chapa de madeira, com os seus recortes, vão fazer esse mancebo estante de uma forma que dá aproveitamento integral à chapa de madeira com o qual ele é feito. Resolvemos abrir a exposição com essa quase instalação desses recortes de tecido, em que o que se trata aqui é do uso integral dos tecidos. Se pegaram pedaços de pano e o que não foi usado nesses painéis está aqui embaixo nessas flores, nesses colares que pegam justamente o material que sobrou dos painéis de divisória de ambiente. A redução é uma grande característica desse telefone. O design é muito enxuto e ele usa 600 mil parafusos por mês a menos do que no modelo anterior. Isso porque nesse redesign o produto é todo montado por encaixes. Esse é um produto que vende muito, são cerca de 150 mil unidades mês. Então, quando a gente pensa no ganho de escala que isso vai ter nessa produção tão alta, a gente vê a economia de materiais que ele pode representar. Essa embalagem de chá teve a sua tinta reduzida em 90% em relação à tinta anterior. Imagine quando a gente vê toda a tinta, em geral a tinta é algo tóxico, e quando a gente vê toda a tinta que deixou de ser usada aqui, a gente pode ter o alcance dessa economia. O mesmo pode ser observado na embalagem deste amaciante de roupa, que é uma embalagem concentrada. Começa pela economia da água, de 79%, e economia de plástico na embalagem, economia na área de pallets no transporte. O resultado é que, com essa medida, nós temos menos 67% de caminhões nas ruas e estradas para o transporte desse amaciante. Para o consumidor, ele custa 20% a menos do que o seu similar integral. Quase metade do lixo do mundo é o lixo de papel impresso. Os relatórios anuais podem ser substituídos por algo tão simples como a gravação digital nesse pendrive. E o melhor é que a pessoa, após ler o seu relatório anual, ele pode reutilizar o pendrive para outros conteúdos no seu computador. Uma questão muito importante no consumo hoje é a questão da certificação de origem. De onde as coisas vêm? Elas se originaram de um plantio correto? Elas foram tratadas de uma forma, ou tiveram, por exemplo, mão de obra escrava, ou tiveram crianças trabalhando nisso. Essa é uma coisa irreversível. A gente fala de certificação de origem muitas vezes em vinho, a gente fala em certificação de origem em comidas finas, e isso está ocorrendo e vai ocorrer cada vez mais em relação aos objetos que a gente consome. A gente vai precisar saber qual é a origem deles, quase que a gente precisa ter um atestado de bons antecedentes dos objetos que a gente consome. É isso que a gente mostra nesse núcleo, dize-me de onde vens, que eu te direi quem és, né? E como é que a gente sabe, né? Não basta a pessoa falar, olha, eu venho de boa família e tal. Aqui a gente mostra quais são os selos, alguns dos selos que existem, dados por instituições idôneas e independentes,
que atestam, por exemplo, que uma madeira é retirada de uma forma correta, que é o selo do Conselho de Manejo Florestal, entidade internacional muito importante que atesta isso. Essa entidade atesta tanto os produtos madeireiros, a própria madeira, quanto o papel feito e extraído dessa madeira, e a gente mostra aqui embalagens Tetra Pak cujo papel tem esse selo verde. Portanto, uma tendência irreversível no mundo atual, sabermos a origem daquilo que a gente compra. Vemos aqui o selo do FSC, esse selo que certifica os produtos madeireiros, e vemos todos esses produtos de madeira que estão aqui, são produtos com a madeira com o selo verde. O selo verde também vai para o papel produzido com essa madeira, produzida de uma forma ecologicamente correta, e está presente nessas embalagens Tetra Pak. O Brasil é um país campeão no mundo em biodiversidade. O que a gente faz com essas riquezas naturais que poucos países têm e a gente tem com tanta abundância? Historicamente, a gente tem vendido a preço de, vamos dizer, banana para os países do exterior. Desde a madeira que deu nome ao nosso país e que foi exportada em toras ou contrabandeada em toras, até todos os mais recentes produtos da nossa floresta, que muitas vezes têm ido a valores muito baixos. Esse núcleo trata da prata da casa, como nós lidamos com os nossos materiais, com a nossa biodiversidade, para fazer produtos aos quais a gente agregue a nossa inteligência. Então, como transformar desde a variedade de cores da madeira, as fibras vegetais tão ricas, temos tantas palmeiras com tantas fibras diferentes, os bambus, enfim, as pedras, a ardósia, como transformar esses materiais em produtos acabados ao qual se agregue o valor do design, podendo, portanto, haver um retorno maior para as populações de onde essas matérias-primas são retiradas. O Brasil é o país que tem maior diversidade de cores em suas madeiras. A gente vê isso nesse estojo e vê isso nessa série de móveis em marchetaria. São superfícies de móveis que remetem também a temas muito presentes na cultura do Centro-Oeste. A fibra de bananeira é uma matéria-prima que deve ter um uso crescente, já que quando o cacho de uma banana é retirado, a árvore inteira fica jogada sem qualquer aproveitamento. E a gente está vendo aqui um exemplo do aproveitamento da fibra da bananeira. Há muitas espécies de fibras vegetais que podem ser utilizadas, como a gente vê nesses exemplos que vêm de diferentes estados brasileiros, como a palmeira nativa licuri, as palmeiras tururi, usadas em várias partes de seus componentes. Outras fibras usadas nesses bancos, Yanomami, o junco que vem do litoral sul do Brasil, o capim-dourado que vem da região de Tocantins e a palha de trigo que vem do Rio Grande do Sul. O couro do peixe vem sendo cada vez mais utilizado na elaboração de bolsas e de sapatos. O Brasil é o segundo maior produtor de ardósia no mundo. Até hoje, com essa rocha, com essa cor meio esverdeada e cinza, muito bonita, só se fazem pisos e revestimentos. Essa banheira busca dar maior valor a um produto que usa matérias-primas locais. Temos aqui um núcleo todo do bambu. O bambu é uma matéria-prima que tem sido revista através dos olhos do design de uma forma muito inovadora, aproveitando toda a sinuosidade que o material permite. São vários tipos de bambu, desde as espécies nativas brasileiras, desde aquelas que vieram de outros países, mas se adaptaram muito bem no nosso solo. O lixo é um conceito que varia de cultura para cultura. O que será que a gente considera lixo, Porque lixo seria aquela coisa que não presta para nada. No entanto, há no Brasil uma tradição popular de reciclagem, de reutilização do lixo. E um grande pensador norte-americano, Buckminster Fuller, dizia já nos anos 60 que o lixo era o único recurso em expansão no planeta. Atenção que ele diz recurso,
coisas que a gente pode utilizar para fazer outras coisas. Então esse é o tema desse núcleo, a que será que se destina? Tiramos da canção popular esse dito para nos perguntar qual a destinação daquelas coisas que a gente joga fora. Aliás, o que é jogar fora? Porque eu posso jogar fora da minha casa, mas vai ficar dentro da minha cidade. Ou pode sair da minha cidade e ainda assim ficar dentro de meu país. Ou, pensando de uma forma mais ampla, ficará dentro da casa de todos nós, que é o nosso planeta. Então, aqui a gente vê algumas soluções muito interessantes de reutilização de materiais para os quais a gente não via possibilidade de uso anteriormente. Uma poltrona feita com sacos plásticos de supermercado. Olha como a gente pode transformar o lixo, aquilo que seria jogado fora, em objetos muito sedutores, que provocam desejo de possuir. As madeiras que saem das demolições das casas ou das retiradas de tacos de pisos têm uma enorme transformação aqui nesse banco caipira, nessas duas cadeiras e nessas joias. Caixas elaboradas com embalagens de papelão reutilizadas. Esses tijolos empregam sacos de cimento vazios misturados com terra. Tem uma alta resistência, tem um uso muito adequado. O PET das garrafas de água ou de refrigerantes foi reutilizado nesse tapete, ideal para áreas molhadas por ser de facílima manutenção. Excedentes de matéria-prima no processo de confecção de vestuário, ou seja, o lixo, entre aspas, vindo das fábricas, foram utilizados nessas colagens têxteis, que praticamente tornam o material quase irreconhecível. A reutilização de coisas que estavam destinadas a serem jogadas fora também pode ser vista em produtos gráficos, papelarias, folders promocionais, cartões de visita. Uma questão que vem preocupando governos, empresas, populações é a questão da energia. Nós nos tornamos extremamente dependentes dos objetos, das traquitanas eletrônicas e dos objetos eletrônicos que nos rodeiam. A gente pode usar produtos eletrônicos que consumam mais ou menos energia. Recentemente, várias tecnologias têm sido desenvolvidas para a poupança de energia, ou seja, para que um produto tenha uma performance tão boa quanto, mas com um gasto menor de energia do que se gastava antes. Esses produtos estão neste núcleo e esse núcleo, portanto, é o liga e desliga. Além dos produtos que poupam o consumo de energia, mostramos aqui formas alternativas, não só a dependência das usinas hidrelétricas, que historicamente no Brasil são preponderantes, mas também formas de trazer energia eólica, energia que vem do vento, e também de trazer energia de algo que a gente tem muito num país como o Brasil, que é o sol, a energia solar. Exemplos que a gente vê em liga, desliga. Aqui a gente vê várias soluções de luminárias, tanto para uso residencial, escritório, até mesmo para uso urbano, que tem maior eficiência energética e várias delas usam uma lâmpada que é a campeã em economia de energia, que são os LEDs. Esse refrigerador, ele reduz o gasto de energia durante o seu uso. Hoje a gente é muito dependente no Brasil da energia que vem das usinas hidrelétricas. Nós temos aqui alguns produtos que nos auxiliam a captação de outras formas, como a energia solar e a energia eólica. Nessa Bienal a gente não tem só produto bem de consumo que a gente pode comprar, a gente também tem bens de capital, como esse motor elétrico usado em fábricas, que tem um desenho que leva a uma otimização da dissipação do calor. Portanto, melhor desempenho com menor consumo de energia. Essa luminária, ela trabalha tanto com a chama da vela quanto com a eletricidade. Portanto, ela é
quase que um comentário poético entre a luz pré-industrial e a luz pós-industrial. Temos uma dependência dos produtos com motor, muitas vezes funcionando com bateria, produtos que a gente precisa ligar. Será que não dá para a gente voltar um pouquinho e fazer coisas que funcionem a corda? Isso é o que a gente vê nesses brinquedos que têm uma cara muito contemporânea e são movidos a corda. Até 2025, em 15 anos, portanto, deve faltar água para 2/3 da população mundial. É muita gente que vai ficar com carência desse que é um bem vital, né? Essencial para a nossa vida. Nesse núcleo, gota a gota, a gente vê como há soluções inteligentes que podem nos ajudar a poupar esse bem cada vez mais raro e esse bem tão precioso. Então, desde torneiras que economizam água, formas de lavagem que são mais eficientes, enfim, vários produtos voltados para a economia da água, gota a gota. As torneiras com fechamento automático já são bem difundidas nos locais de uso coletivo. Aqui a gente vê essa solução para uma torneira residencial. Lavadoras de alta pressão levam a uma economia, em geral, da ordem de 85% no consumo de água. Jogamos fora muita água dos ciclos finais de lavagem, por exemplo, de roupa na máquina de lavar. Esse modelo ajuda a dona de casa a poder reutilizar essa água quase limpa do final da lavagem. Este é o núcleo de soluções para a imobilidade que hoje acomete a maioria das cidades brasileiras, que vem privilegiando nos últimos anos o transporte individual em detrimento das soluções de transporte coletivo. Então, esse núcleo se chama direito de ir e vir, é um direito constitucional, a Constituição Federal nos assegura, no entanto, a forma com que construímos nossas cidades está impedindo o exercício desse direito que todos nós temos. São soluções já existentes, algumas delas de veículos já existentes, outras soluções utópicas, porque a gente vê que essa é uma questão que está preocupando designers no mundo todo e inclusive no Brasil. Nós temos então, desde o exemplo do Uno Concept, Fiat Uno Concept, o carro conceito da Fiat, que nos traz soluções muito interessantes em relação aos materiais empregados na elaboração do carro. Temos um projeto que eu acho muito interessante, que é o DocDoc, projeto do Jaime Lerner, de carro de uso compartilhado para as grandes cidades. E dentro da linha de soluções para o futuro, vários projetos que nos apontam soluções baratas, que não dependam, exijam grandes desapropriações nas ruas, para passagem de veículos que possam transportar grande quantidade de passageiros. Uma solução muito interessante que a gente tem aqui é o bicitaxi, que é um táxi que vem da cidade de Afuá, na Ilha do Marajó, no extremo norte do Brasil. Esse carro conceito foi totalmente concebido no Brasil e a sua intenção foi reduzir o impacto ambiental e as emissões de CO2. Ele faz uso de tecnologias e materiais sustentáveis. Nessa mesa a gente pode ver alguns dos materiais utilizados nos componentes do automóvel. Essa é uma espécie de patinete motorizado que gerou uma patente mundial aqui para o Paraná. Ele é elétrico, não emite poluição. Uma invenção brasileira para um problema universal. Cerca de 80% dos pedidos de socorro às seguradoras relativos a automóveis se referem a bateria arriada. Nesse caso, fica muito fácil resolver esse problema, porque o atendente da companhia de seguros vai fazer o socorro com uma bicicleta elétrica. Portanto, ele próprio pode alimentar a bateria do carro que está parado. Essas são soluções visionárias com as quais os designers estão contribuindo para fazer produtos de transporte coletivo que sejam eficazes e que usem energias limpas para o seu deslocamento.
Vitrine, esse é o núcleo da comunicação da sustentabilidade. Como passar para o consumidor os conceitos da sustentabilidade, ou seja, como fazer essa interface entre o produto e o consumidor. Esse é um aspecto que, em geral, está nas mãos do designer gráfico, a especialidade do design, que trata do desenho tanto de desenho de embalagem, desenhos de superfícies de uma forma geral. Esse é um ponto muito importante porque, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de sistemas e não apenas de produtos, é muito importante a nossa participação como usuário. A gente tem que entender o que a gente vai fazer com aquela caixa de embalagem depois que a gente parar de usar, por exemplo. E vai depender do designer gráfico deixar isso de uma forma bem clara no produto que a gente está usando. Então, como nos comunicarmos com clareza e como transmitir esses valores de uma forma bastante transparente. No futuro próximo, todos os produtos deverão ter uma tabela ambiental como essa, uma tabela que indica qual é a origem do produto, se ele tem origem renovável vegetal, se ele é vegetável natural, se esse produto tem certificação de origem, e também informações ambientais sobre a embalagem, se ela é feita de material reciclado, se é feita de material reciclável e o número recomendado de refilagens. O uso do papel craft e a paleta de cores enxuta transmite bastante a sustentabilidade desses produtos, sabonetes, que são baseados na biodiversidade brasileira. Essa publicação da MTV, que teve como tema a sustentabilidade, teve seus componentes todos feitos com lixo, tanto a tipografia quanto as aberturas de capítulo. Um exemplo de como a padronagem de um tecido pode comunicar valores da sustentabilidade. Essa coleção de padronagens parte de fotografias da Mata Atlântica e a transformação em padrões que são utilizados para a elaboração de moda praia. Os professores de design, os catedráticos desse assunto, eles dizem que hoje não se trata mais apenas de ter processos limpos de produção dos produtos e de uso de materiais ecologicamente corretos. Na verdade, o X da questão para eles está na gente gerar, através do design, novos comportamentos, novo tipo de relação da gente com o mundo em que a gente vive. Esse núcleo, portanto, fala das atitudes que a gente tem que ter em relação ao nosso ambiente. E por que novas, velhas atitudes? Porque são novas, têm sido muito apontadas, por exemplo, na Europa, as novas atitudes da reciclagem. No entanto, no Brasil, essa é uma atitude velha, é uma atitude que os meus pais, os meus avós, por exemplo, fizeram. Movidos pela pobreza, a nossa população, o povo brasileiro, sempre reciclou. E a gente esqueceu um pouco isso e deixou isso de lado. No entanto, agora a gente está voltando a essas práticas e são elas que a gente trata aqui. Entre os produtos que a gente vê aqui, algumas soluções para o problema do saco plástico em supermercados. A gente tem uma campanha até do Ministério do Meio Ambiente falando o saco é um saco. Como que os designers estão respondendo a esse desafio? Isso e outros produtos é o que a gente vê em novas, velhas atitudes. Esse suporte feito com fibra de coco permite a elaboração de jardins verticais, importante para a gente colaborar com os microclimas das regiões. O piso Permeare, como o seu próprio nome diz, ele é permeável, permitindo, portanto, a passagem da água. Com isso, é uma atitude em que a gente não está colaborando para as enchentes nas cidades em que a gente mora. Algumas soluções para esse uso bastante abusivo que se faz hoje dos sacos plásticos para o transporte de compras nos supermercados, tanto em cestas, quanto em sacolas, quanto até numa solução simples com um grande efeito, que é colocar uma alça no pacote de papel higiênico. Nós vivemos um mundo em que as coisas estão muito parecidas, a tecnologia empatou os produtos. Antigamente não era bem assim, havia um relógio que atrasava, outro relógio adiantava e outro funcionava bem. Hoje tudo funciona bem e o design surge como um elemento de desempate desse produto, o elemento que traz
a cara desse produto e a solução, não só a cara, como o conceito que está por trás dele. Isso é o que a gente vê nesse núcleo. Esse núcleo trata de originalidade, ou seja, ele trata mais propriamente, mais diretamente de inovação. Quando a gente está falando em inovação, a gente não está falando necessariamente de novidade. O que a gente está falando é de, a partir das condições dadas em determinada situação, com a sua inteligência, com a inteligência humana capaz de transformar recursos, o designer dá uma solução adequada, que muitas vezes pode ser até tecnicamente simples, não precisa ser necessariamente high-tech, pode ser low-tech também, de baixa tecnologia. Esse núcleo, então, traz alguns exemplos nessa linha e ele traz também novos ingredientes com os quais os designers, unidos a químicos, engenheiros, economistas, etc., têm desenvolvido. São materiais sintéticos nos quais entram composições buscando soluções de matérias-primas que sejam menos danosas ao planeta em que a gente vive. A espuma desse sofá usa um produto à base de soja, uma das pesquisas intensas que têm sido feitas em relação a matérias-primas mais sustentáveis. Essa cesta é feita com um tipo de plástico composto de amido de batata. Ele é 100% biodegradável. Várias pesquisas têm sido feitas nesse sentido e aqui a gente vê alguns produtos baseados nas pesquisas de materiais. O vinil de PVC, em geral, é para aqueles tapetes de entrada nos ambientes e aqui esse material ganha uma valorização e tanto com um design que explora a potencialidade plástica da sua variedade de cores. Aqui também a gente vê a solução de tirar partido da diversidade de cores do espaguete plástico. Outro upgrade de um material, já que esse é um material bem disseminado em cadeiras de varanda país afora, agora com uma linguagem bastante jovem e contemporânea. A criatividade do designer pode ser posta a serviço de soluções como essa. É uma forma de criar, instalar uma plataforma que se acopla às copas das árvores sem machucar os troncos em que elas são apoiadas. Ela também é feita de madeira certificada e ela pode ser como ela é toda desmontável, ela tem um volume bastante reduzido até chegar no seu destino final. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a questão ambiental. No entanto, a dimensão social é muito forte dentro desse conceito definido pela ONU, Organização das Nações Unidas. A gente vê neste núcleo produtos que colaboram para o que algumas pessoas vêm chamando de ecologia humana, ou seja, objetos, produtos, serviços que possam trazer um convívio melhor entre as pessoas. Então aqui a gente trata desde móveis de escritório que promovam uma relação não hierárquica entre as pessoas, mas que propiciem equipes funcionando com uma troca boa, né, entre as pessoas da mesma equipe de trabalho. A gente vê o design atuando na promoção de associações e cooperativas país afora, dando a elas condições de competitividade semelhantes às condições que as grandes empresas têm. E vemos produtos também voltados para trazer mais saúde para a gente. Produtos relacionados ao design universal, aquele design que vê as necessidades de grupos muito específicos para melhorar a vida de todos nós, ou seja, produtos para as pessoas que têm dificuldade de visão, que têm dificuldade de locomoção, coisas assim. E vemos também um outro aspecto que a gente quase nunca fala, mas ele é bem importante também, que é o aspecto dos produtos que ajudam a gente a usufruir melhor a vida, produtos que trazem alegria. São aqui alguns exemplos em Para uma Vida Melhor. Esses postos de trabalho propiciam maior interatividade entre as pessoas e as equipes. Tem uma grande flexibilidade nas configurações do layout. O que é importante aqui é que esse design estimula a criatividade das pessoas e colabora para que elas cooperem na formação de equipes de trabalho não hierarquizadas, mas em que todo mundo está cooperando um com o outro.
Esse é um berço portátil desmontável que pode abrigar o bebê até os 9 meses de idade, tanto na casa da avó quanto numa viagem, quanto também pode ser usado para situações de emergência, situações em que as pessoas, por exemplo, estão desabrigadas por causa de uma enchente. Ele abre e fecha com muita facilidade e muito leve e de produção extremamente barata. O objetivo desse projeto é a inclusão de todas as crianças, deficientes ou não, na escola. Ela propicia uma postura corporal correta e também pode ser usada por crianças que têm paralisia cerebral, por exemplo. Comunidades de artesãos país afora podem ter catálogos dos seus produtos que os deixem numa condição de competitividade melhor em relação aos produtos industriais, como a gente vê nesses catálogos de algumas associações de artesãos do Brasil e nesse outro catálogo de trabalho de designers brasileiros, mas junto a artesãos de Moçambique, na África. O design pode ajudar na saúde das pessoas, trazendo tanto segurança para o ato de manipular e espremer um limão às refeições, como a gente vê nesse produto bastante inovador, quanto aqui a gente vê protetores para a mão e para o corpo, para o peito de motociclistas e pilotos e praticantes de motocross. Esse sistema de tampa, ele é à prova de crianças, ele exige um pouquinho de trabalho para abrir, portanto, isso evita acidentes, como a gente vê com crianças que às vezes abrem frascos de líquidos perigosos, ingerem esses líquidos e essa tampa está, portanto, à prova destes acidentes domésticos que muitas vezes têm consequências muito graves. O nosso conceito de desenvolvimento sustentável, como a gente viu, ele está baseado em 3 pilares. É o pilar da dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Algumas pessoas, e eu estou entre elas, acreditam que há um 4º pilar sobre o qual a sustentabilidade deve se assentar. E esse pilar é o pilar da identidade do local em que os produtos são feitos. Então, aí nós estamos falando de questões relacionadas a design e território. Esses produtos, essas novas visões estão aqui nesse núcleo que a gente deu o nome de pertencimento. Por que pertencimento? Nesse mundão vasto, tão globalizado, a gente precisa ter coisas que remetam à história de cada um, ao lugar de cada um, de onde viemos. Isso se passa através de padrões formais, de cores, enfim, de várias coisas relacionadas à cultura material de um lugar específico. A gente está falando em oposição, portanto, ao global, a gente fala aqui do que é local. E como já dizia o poeta, nós, quando fazemos, se você quer ser universal, cante a sua aldeia. É o que a gente mostra aqui, pertencimento. O Brasil tem uma tradição de azulejos que vem desde a arquitetura colonial, foi retomada na arquitetura moderna e hoje a gente vê uma retomada dos azulejos, agora com estampas que remetem à cultura do lugar onde eles são feitos, seja o Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou esses aqui que mostram, que fazem uma referência à arquitetura modernista de Brasília. Dois calçados que têm uma forte marca de identidade cultural. Essas alpercatas, as populares alpercatas, agora ganham um solado de borracha e são sapatos que têm muito a ver com a tradição brasileira. Como também a gente vê nesse aqui, que é de produção artesanal, vem de Pernambuco, e de couro de bode, de couro de boi, uma releitura contemporânea da sandália sertaneja. As colchas de retalho fazem parte da tradição da cultura material brasileira. Elas foram reinventadas aqui, tanto nesses colares, que compõem em dobraduras pequenos retalhos de tecido, quanto nesses centros de mesa que vêm do interior de Goiás, de Pirenópolis. O que é interessante aqui, a gente vê essa geometria apurada dentro dessa visão muito atual, contemporaneizando uma antiga tradição.
A araucária, ela se disseminou por todo o sul do Brasil, mas hoje ela está praticamente extinta. Mas essas joias fazem referência a essa árvore tão importante para a nossa cultura. Elas misturam ouro, aço, opala, ônix, para fazer uma recriação dessa paisagem tão característica de uma parte do nosso país. Nenhum produto dos que a gente viu aqui na Bienal Brasileira de Design é 100% sustentável. São produtos nos quais a gente procurou a maior contribuição possível, mas nenhum deles, ao menos algum impacto ambiental, eles têm, pelo próprio fato de terem sido feitos. O único design 100% sustentável que a gente tem na exposição está nesse nicho, que é o nicho da biomimética. Biomimética é uma nova ciência que se inspira nos estudos dos modelos da natureza para resolver os problemas humanos. Esses projetos aqui apresentados, e alguns deles já foram aparecendo no decorrer das exposições, são exemplos de como a natureza opera numa lógica de troca de energia, de troca de matéria e de troca de informação que sempre resulta em ganho para todos os envolvidos. É o produto perfeito e a gente colocou aqui na exposição como exemplo a ser sempre mirado. O exemplo da natureza sempre tem a nos ensinar.